Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? A Mônica ou o Bidu? Fica aqui que você vai se surpreender. E aí, jovem, Flávio na área! É inegável o sucesso que as obras do Maurício de Souza fizeram e ainda fazem com o público infantil. E acredito que o personagem mais conhecido dele, com certeza, é a Mônica. Tanto que a turminha mais conhecida de todas as obras dele é a Turma da Mônica. Mas ao contrário do que muitos pensam, a Mônica não foi a primeira a chegar nessa festa não. Maurício de Souza criou o Bidu em 1959. De lá pra cá ele conquistou a galerinha geral, seja criança ou seja adulto. E ó, ele é tão famoso que eu ousaria dizer que ele tá de igual com a Mônica, ou até mais. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Pra você ter uma ideia da importância do bicho, o Bidu ele serve de mascote da empresa há mais de 50 anos. O bicho já tá a nível presidente ali, rapaz. Que cachorro caramelo que nada, aqui é time Bidu. O Bidu ele é permanentemente o personagem principal em diversas histórias, e inclusive ele tem a própria turminha com o seu nome. Ao lado do seu dono Franjinha, o Bidu é um dos principais protagonistas já criados por Maurício de Souza, lá nas tirinhas da Folha de São Paulo que ele fazia. E o Bidu tem uma origem muito especial, né? Assim como outras criações, personagens que o Maurício de Souza criou baseando na sua própria vida, o Bidu foi baseado num cachorrinho que ele tinha. O Cuíca era o nome do cachorrinho. O cachorrinho do Maurício de Souza que fazia companhia para ele, que dava carinho, né, que protegia o Maurício de Souza. Inclusive, o nome original do Bidu seria Cuíca, mas o Maurício de Souza resolveu criar uma espécie de um concurso na redação que ele trabalhava. Então, a galera começou a sugerir nomes, até que surgiu Bidu, né, de um colega de redação chamado Penati, que acabou levando o prêmio de uma garrafa de um bom vinho. E com isso foi escolhido o nome de Bidu para o cachorrinho azul. E Bidu, na ocasião, na redação, era meio que um termo utilizado dentro ali da galera para indicar alguém que era adivinhão. Tipo, seu Bidu. Tipo, temos um Sherlock Holmes. Ora, temos um Sherlock Holmes na plateia. Bidu acabou fazendo tanto sucesso que ganhou sua própria revista em 1970, que foi publicado pela editora Continental. E posteriormente essa primeira edição foi republicada num livro de comemoração aos 50 anos de Bidu, que se tornou aí um marco na história do Bidu. Tá, mas e a Mônica, quando é que veio? A Mônica veio em 1963 e ela chegou não tendo a própria revista não. Ela veio como um personagem secundário da revista do Cebolinha. Cara, olha isso, jovem, ela nem tinha a própria revista. E Maurício de Souza acabou criando a Mônica se inspirando na sua própria filha. Só que a Mônica fez tanto sucesso que ela ganhou a própria edição em 1970 e acabou virando protagonista, e aí a mesa virou. E aí quem virou o coadjuvante foi o Cebolinha. Isso me lembra muito algum personagem assim, muito conhecido, né? Que começou como coadjuvante, só que hoje deve ter uma base de fãs se pá maior que o Goku, né? E não é também o primeiro caso da história. Um dos mais recentes foram os Minions. Os Minions não foram criados para ter tanto destaque, mas acabou que virou assim uma febre, uma explosão, e os Minions acabaram tomando toda a frente, toda a atenção do grupo. Mas ainda assim, com toda a fama da Mônica, o Bidu nunca perdeu seu reinado. Descrito ali como um cachorrinho vira-lata, mas que teve inspiração num cachorrinho Schnauzer, ele tem os seus traços únicos, a cor do pelo azul, por exemplo, e aquela barbicha aqui embaixo que lembra a franja do seu próprio dono. E aí, como falar da importância do Bidu, ao longo do tempo ele se tornou símbolo dos estúdios Maurício de Souza e também representante de algumas marcas internacionais. Jovem, agora que você já sabe quem veio primeiro e sabe ainda mais um pouquinho da história do Bidu, o cãozinho mais famoso das historinhas em quadrinhos brasileiras, me conta aqui nos comentários, já sabia de tudo isso? Não sabia? Curte o Bidu? Não curte? Quem que você gosta mais, Bidu ou da Mônica? Coloca aqui nos comentários e não se esquece de cacetar o dedo no like aqui embaixo e se inscrever se você ainda não for inscrito, com o sininho ativado para continuar recebendo o suprassumo do conteúdo nerdístico aqui no YouTube. Então, jovem, fico por aqui. Um grande abraço, Deus abençoe e até!